Olá, meus amores, bem-vindos à Nova Terra para mais uma conversa, Sananda Kumara, para falar com vocês sobre uma pergunta que me fizeram. Foi assim: Sananda, como é que a gente consegue manter o amor em uma realidade de conflito, quando o mundo está pegando fogo? Teve obras e Hein? Se inscreve no canal, Clica no sininho. curtir. Faça um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentiu no seu coração. Mua! Aí eu vou dizer assim para vocês, gente, é fácil demais e extremamente difícil. Por quê? O que é fácil e o que é difícil? Difícil é quando você confunde amor com muita coisa que você foi doutrinada em escola, em família, em filminho de Hollywood. Porque amor foi associado à paixão. Amor foi associado a você gostar e preferir alguma coisa. Amor foi associado a você querer ficar grudado com alguma coisa o tempo inteiro. E amor, de certa forma, foi romanceado por Hollywood, conectado muito à questão do homem e da mulher, do casal ou fraternal em família. Então a gente está falando que existem qualidades que foram traduzidas pelo inconsciente coletivo, que têm ecos, sim, muito profundos do que é o amor é de verdade. Então, quando você tenta pegar esses ecos distorcidos e se forçar a ser isso, não vai funcionar. Não vai funcionar. É a diferença entre religião e espiritualidade. Quando alguém pega parte dos ensinamentos que eu deixei em outras encarnações e tenta aplicar, gera muita distorção, até mesmo guerra e conflito foi feito em nome dos ensinamentos deixados sobre o amor. Então vamos lá, o que é o amor de verdade? Então, atualizado para a linguagem humana moderna, que é um ser muito mais capaz de intelectualizar, de ser subjetivo e ao mesmo tempo amarrando ao corpo. O que é amor? Já expliquei para vocês, mas é muito bom escutar de novo mais uma vez. Vamos lá. Amor, primeiro passo do amor. Cada palavra que eu disser aqui importa. Amor é conexão profunda. Do topo da sua cabeça ao dedão do seu pé, da pontinha do dedão do seu pé. Por quê? Porque é uma conexão com o corpo, com a totalidade do seu ser, que inclui a mente. Essa conexão, ela é total e absoluta. Quando você está plenamente conectado, conectada, você está em estado de presença. Você não está mais perdido na cabeça. A gente se perde na cabeça, a gente está lá na cabeça porque o corpo está tentando se desconectar da mente. Provavelmente porque a mente não quer sentir emoções negativas que estão travadas no corpo. Então a gente fica hiperanalisando para criar um anestesiamento, uma desconexão. Então quando a gente está em total conexão, a gente está em estado de presença. Só que o que acontece? Aí acabei de dar uma pista, né? Você se conecta e tem emoção negativa. Ah, caramba, tem dor, tem sofrimento, tem doença, cara. Tem doença no meu corpo. A doença por si só, numa visão védica, é 100%, sempre somática. Significa que se tem uma doença lá num órgão seu, é porque ali está necrosado o fluxo de vida. A vida não está fluindo naquele órgão. Por quê? Porque cada órgão representa uma energia, representa o quê? Uma emoção, representa o quê? Um portal para outras vidas, para outros aspectos do seu ser. Então quando você tem lá um problema no seu fígado, você tem problema de lidar com a raiva, cara, com o seu fogo. Então lá tem problema no meu fígado, porque você não está sabendo lidar, fluir a sua energia lá, por alguma razão, dessa vida e outras vidas. Isso não importa para essa conversa aqui. Então o primeiro passo do amor é conexão profunda com o corpo, que leva a um estado de presença, e aí a gente tem o segundo aspecto do amor, que é um espaço de pura receptividade, não julgamento, não resistência. Então vamos traduzir esse aspecto como feminino, que é o círculo vazio do Zen, a pura receptividade. Tudo que é perfeito como é, zero julgamento, zero resistência, é o que é e permissão total. O primeiro passo a gente poderia descrever como um acoplamento da sua consciência cósmica com esse templo, com esse instrumento, que vem então a pura receptividade. E a gente tem o terceiro passo, que é você desejar o bem para aquilo que é, como é, e levar ao seu máximo potencial. O que isso significa? Na prática, isso poderia ser o masculino iluminado, que está vendo o que é sem distorção. Ou seja, existe clareza, por isso que é o masculino iluminado, sem distorção. E essa clareza, presta atenção, essa clareza leva a desejar o bem, aprimorar tudo o que é.
que é o impulso masculino de condução. E aí, nessa presença que vê claramente o que está ali, sem resistência, sem julgamento, permitindo, você começa a conduzir esse aspecto ao seu máximo potencial. Veja só, nada do que eu falei aqui inclui gostar. Nada do que eu falei aqui inclui esse aspecto romântico. Só que quando alguém está em um estado de amor profundo, como eu descrevi aqui para vocês, numa relação one-on-one, é possível que se traduza em romance. É possível que quando a gente realmente tem uma conexão total com alguma coisa, alguma prática da nossa vida, a gente leva ao seu máximo potencial, que você vai gostar e preferir daquilo naquele estado que está. E aí que vem uma grande característica do amor da nossa sociedade, olha só que interessante, presta atenção, gente, que é fácil se conectar profundamente, sem resistência, e levar ao seu máximo potencial aquilo que já está resolvido em você. Parece meio óbvio, né? Nossa Senhora. Então é muito fácil você achar o máximo quem você é quando você já é o máximo. É muito fácil gostar de algum aspecto de você que todo mundo gosta e acha o máximo, e acha bonito, e acha interessante. Quando que a coisa começa a ficar complicada, meus amores, é quando a gente tem crenças negativas em relação a alguma coisa. Ou quando as pessoas ao nosso redor têm crenças negativas em relação àquela coisa. Vamos dizer que é uma coisa que você ama muito, mas todos, a sua família, seus pais, todo mundo acha um absurdo o que você está fazendo. E aí vai ter conflito de crenças, querer agradar os outros, vai se agradar a mim mesmo. Aí fica difícil amar, porque aí o segundo passo se perde. A pura receptividade, a pura aceitação. Às vezes a pessoa pode ser tão julgada e resistida pelo mundo ao redor que ela não quer nem se conectar mais com aquilo que está vivo dentro dela. Isso acontece, por exemplo, quando uma criança tem uma experiência sexual muito cedo, com, 4, 5, 6 anos, e um adulto pega, e a criança fica com aquele trauma. Isso é muito comum, isso é recorrente de novo e de novo e de novo nas práticas de cura. E a pessoa fica traumatizada, e ela não quer nem se conectar com aquela parte de si que movimenta a sexualidade. Isso não significa que essa parte não vai se movimentar igual, só que está se movimentando desconectada da consciência, ou seja, o que o corpo faz, a mente não acompanha. É aquela pessoa que não entende, fala assim, poxa, Sananda, por que eu tenho essas perversões sexuais? por que eu tenho essas vontades, esses impulsos sexuais? E sempre acaba estragando as minhas criações. Veja só, porque você está movimentando a sua sexualidade, desconectado da sua mente, da sua consciência, então o seu corpo, por causa da falta de amor entre você e você, por causa de traumas e crenças e resistências dos outros, que você herdou e concordou e manteve, agora você está em estado de separação. Meu Deus, e o que eu faço? Precisa reconectar. Só que essa reconexão vai ser dolorosa. Vai ter que sentir a dor da humilhação, do julgamento, da autorrejeição, que ficou travado na criança. Por isso que criança traumatiza, né? A criança, rarissimamente uma criança vai processar as suas dores. A criança passa por uma situação hoje, amanhã parece que está tudo bem. Nossa, é impressionante, assim, ó. A criança caiu e se machucou, amanhã assim, ó, parece que nem se machucou. Mas você vai perguntar para aquele adulto, anos mais pra frente, vai dizer, nossa, que horror que eu me machuquei, foi uma sensação, foi uma coisa horrorosa. Mas para quem estava lá vendo de fora, parece que não aconteceu nada. Porque a criança, ela vai e internaliza lá numa gavetinha para processar quando ela tiver mais força, o quê? Consciencial, um masculino mais maduro, uma mente mais capaz de processar e lidar com a torrente emocional. Que é como se fosse você ir na praia e tem uma correnteza muito forte. Você precisa fincar os seus pés na areia para que venha a onda e não te tombe. A mesma forma, a água, ela representa as emoções simbolicamente. Então, quando a correnteza é muito forte, emoções muito intensas, a gente precisa ter a raiz forte, que é a conexão com o nosso feminino, ao mesmo tempo que a gente tem uma consciência que se mantém firme. Essa raiz precisa se manter firme, então precisa o quê? Ter core. É o que chama no yoga de ter um core, de ter um masculino que está lá, firme, sem desconectar, firme, sem rejeitar, sem julgar. Então você percebe, de novo, a gente está misturando já na linguagem do amor. Então essa pessoa, ela vai ter traumas e nem sabe, ela vai ter resistência e julgamentos e nem está consciente disso. Vai dizer, não tem problema com isso, até isso se manifestar na sua vida. Você, nossa, eu não sei porque de onde isso veio. Aí vem aquela coisa assim, bem interessante, a coisa do demônio. A coisa do demônio. Nossa, é coisa lá do demo. Mas vou te dizer, demônio, no grego antigo, significa espírito da inspiração, que é da onde vem a nossa energia feminina. Então nós, ocidentais, trancamos o feminino dentro de um cofre fechado, dentro de um quarto escuro,
E óbvio que tudo aquilo que cresce na escuridão, na sombra, se torna distorcido. Então aquilo que a gente reprime, aquilo que a gente oculta, se transforma no demônio, mas esse demônio não é aquele que a gente veio acreditar por parte da religião, que esconde a verdade através da sua desconexão. Lembra? Eu ensino para vocês que religião é espiritualidade sem conexão com o corpo. Então vamos lá. Feminino e masculino divorciado é religião. Então, o que eu estou falando para vocês entenderem é o seguinte, que o que isso tem a ver, Sananda, com você conseguir sustentar o seu estado de amor quando as coisas estão ruins no mundo? Quem disse que as coisas estão ruins no mundo? Pera lá. Por que você está interpretando dessa forma? Ah, porque tem a guerra não sei aonde. Ah, porque aquela outra coisa horrorosa aconteceu ali. Ok. Está acontecendo com você? Se estiver acontecendo com você, como é que você está interpretando a experiência? Eu já tive em situações muito delicadas na minha vida. E eu vou te dizer que, para mim, talvez não tenha sido tão delicado quanto para outra pessoa. Talvez para outra pessoa tenha sido super tranquilo e para mim parece que foi um pesadelo. Quando a gente vive experiências iguais, não necessariamente a gente está vivendo a mesma experiência. Eu nunca vou esquecer do Marshall, que criou comunicação não violenta, quando ele fazia negociações na África, ele dizia que negociando com pessoas que todas perderam a família, foram assassinados, perderam em ataques rebeldes e coisas assim, e que metade das pessoas estavam super bem e felizes e outras pessoas estavam perdidas na raiva. E todas perderam a mesma coisa, perderam tudo, perderam família assassinada, assim. Por que metade está super bem, de boa, e feliz e radiante, e a outra está cheia de raiva e ódio? Eu acho que existe uma única resposta para essa pergunta, mas ela dá um indício que existem formas diferentes de processar a mesma experiência. Não significa que quem está feliz de fato, e não significa que quem está com raiva o tempo inteiro. Mas, pela minha experiência pessoal, qual que é o chamado aqui? Entender que, talvez no meio da enchente que teve recentemente, tivesse pessoas que perderam tudo e estavam na raiva, no ódio, na miséria, na incomodação. E teve outras pessoas que tinham seguro contra a enchente. Tinha outras pessoas que não só tinham seguro contra a enchente, quando ainda tiveram umas férias e puderam aproveitar para questionar sua própria escolha de vida. Mais do que isso, são pessoas que ainda pensaram assim, poxa, quer saber? Talvez seja uma ótima oportunidade para mim recomeçar minha vida de outra forma. E teve o vizinho do lado que tudo foi horroroso, que tudo foi visto como só coisa ruim. Minha vida é horrorosa, minha vida é um inferno, e vai dizer assim, cada um tem uma experiência diferente, é o mesmo evento, mas cada um tem uma experiência diferente. Eu não estou querendo ser a favor de um ou de outro, mas lembrar para vocês que a realidade, ela não é tão objetiva quanto parece. Tudo tem a ver com o nosso framing, a nossa perspectiva. A grande capacidade que o ser humano tem é como se nós fôssemos uma câmera 360 graus, mas com a capacidade de pegar e focalizar aonde a gente quer dar a nossa atenção. E quanto mais a gente dá a nossa atenção, é como se a gente fosse desenvolvendo um zoom. Esse zoom fosse mais profundo dentro daquilo que a gente está focando. Esse zoom é a nossa capacidade de criar a realidade. Então, quanto mais você foca em alguma coisa, mais a sua energia está indo para onde está o seu foco e mais a sua realidade vai se desdobrar naquela direção. Então, quando alguém me faz uma pergunta, poxa, como é que eu posso manter o meu amor em meio a uma realidade difícil, em meio a uma realidade desafiadora? Minha pergunta para você seria de novo essa. Por que a realidade precisa ser difícil, desafiadora ou problemática? Por que você está escolhendo ver o mundo como um perigo ardiloso versus um parque de diversões e uma alegria constante? Por que ver coisas mudando ao seu redor como coisa ruim? Será que a gente vê como coisa ruim as coisas mudando porque a gente está apegado a elas? E aí vem o meu amado irmão Buda, Buda Gautama, o qual eu tive a oportunidade de viver ao lado, de que entender que toda a origem do sofrimento está no apego. O que isso significa, meus amores? Que não adianta você querer estar em estado de amor se você está apegado, apegada. Por quê? Aonde, no que eu ensinei para vocês sobre amor, existe para você agarrar alguma coisa? Presta atenção. Será que julgamento, será que resistência a alguma coisa já não é a antítese do amor, como eu estava explicando para vocês? E se agarrar não é resistir? Se agarrar não é impedir o fluxo das coisas como elas estão se expressando? Olha só que interessante. Então, será que quando eu estou em estado de apego, será que quando eu estou tentando forçar as coisas serem de um jeito, eu já não estou fora do amor? Como é que eu vou
manter o amor então? Por isso que esse é o grande ponto. A sua visão de mundo, a forma como você está interpretando a sua realidade, preste atenção, está gerando a sua incapacidade de amar. Quando você descreve o que está acontecendo como algo problemático, como você vai querer se conectar com isso? Como você vai querer se conectar com o mundo e com a vida e com a experiência coletiva quando você está descrevendo como um problema e uma coisa ruim? Você já não está em estado de conexão com toda a vida, você já não está em estado de amor. Lembrando que o goal do Tantra, o goal do Yoga, é a conexão com tudo que está vivo. O objetivo do estado de amor é se conectar com tudo aquilo que está vivo. O coração crístico está aberto à vida por completo. Então olha que interessante. A sua perspectiva sobre o mundo, sobre a realidade, como você está interpretando os fatos e eventos, vai definir se você é capaz de amar ou não. E eu diria além, um convite para a pura receptividade, onde não importa o que seja, não importa, sem rótulos, porque a gente liberta do julgamento, sem rótulos, sem bom e mal, certo e errado, gosto, não gosto, pura aceitação. Lembra, amor não pode ser confundido com eu gosto, com eu prefiro. Amor é pura aceitação. Mas a hora que você está lá dentro da experiência, poxa, aconteceu a enchente, poxa, aconteceu um incêndio, poxa, aconteceu a guerra, eu estou aqui. E eu sou capaz de ser puramente receptivo ao que está acontecendo, e eu estou conectado com a experiência por completo, eu tenho a opção de conduzir essa experiência para o seu máximo potencial. O que significa isso? Não sei. Porque isso é momento a momento, pessoa a pessoa, somos todos criadores. Eu sei, porém, de uma coisa, que esse máximo potencial vai ser numa nova frequência. E eu sei que quando a gente muda a nossa frequência, coisas começam a acontecer que são diferentes do que acontece às pessoas ao nosso redor. De repente eu tinha um seguro. De repente eu sabia para onde ir, onde a guerra não alcançava. De repente, nada realmente importante saiu da minha vida. Na verdade, foi uma experiência de purificação, de limpeza, onde tudo aquilo que foi tirado, talvez tenha sido bom que tenha sido tirado, porque eu, no meu apego, não sei. Mas eu, iluminado, eu consciente, compreendo que está criando espaço para o novo. Olha que legal. É difícil de ouvir isso quando a gente está furioso, furiosa, apegado às coisas que nos foram tiradas, mas se torna muito expansivo e muito apaixonante quando a gente começa a falar assim: e se tudo isso que está acontecendo fosse um grande presente? Só essa pergunta. Qual o potencial aqui? Qual o potencial que isso está abrindo na minha vida? Que assim seja e assim ó. Aqui em Arte estamos criando A nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.